Rio de Janeiro, junho de 1950. Os pouco mais de 2 milhões de habitantes da capital federal poderiam ter muitos assuntos para discutir. Afinal, era ano de eleição para a presidência da República e os 3 candidatos, Brigadeiro Eduardo Gomes, Cristiano Machado e Getúlio Vargas, estavam em plena campanha. Na Coreia havia guerra e todo mundo vivia apavorado com a possibilidade de um conflito atômico. Essa canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. No rádio, o grande sucesso era o programa César de Alencar. E nesse programa se apresentavam os maiores cartazes da época. Ai, que me dera eu voltar dos braços do meu xodó, saudade assim vai doer e amarga que nem giló. Marlene estourava nas paradas com Que Nem Giló. Luiz Gonzaga encantava o Brasil com a sua asa branca. Emilinha Borba acumulava 2 sucessos, Chiquita Bacana e Paraíba Masculina. A televisão ainda nem havia nascido no Brasil. Mas, em compensação, as revistas lotavam os teatros do Rio. Catuca por Baixo reunia em seu elenco Dercy Gonçalves, Linda Batista e Luz del Fuego. O Rio era uma cidade bem diferente. Não havia congestionamentos no centro da cidade. Não havia biquínis na já famosa praia de Copacabana. Eram poucos, bem poucos, os espigões de Ipanema e Leblon. E um apartamento na aristocrática Praia do Flamengo custava 360 mil cruzeiros, ou 360 cruzeiros em moeda de hoje. Mas os 2 milhões de cariocas e os outros 49 milhões de brasileiros não tinham tempo para discutir política, nem temer a bomba. Cantavam e riam, mas seus ídolos de então não eram cantores nem artistas de teatro ou revista. O Brasil, e o Rio em particular, só falava, só pensava, só respirava futebol. Era ano da Copa do Mundo, da 4ª Copa. Conseguíramos sediar a Copa antes marcada para a Alemanha, que foi expulsa da FIFA nos tempos da guerra. Conseguíramos construir o estádio municipal, o maior do mundo, em menos de 2 anos, missão quase impossível. Conseguíramos até mudar as regras do jogo. Pela primeira e última vez, a parte final do campeonato seria disputada pelos 4 classificados, jogando todos uns contra os outros, sem eliminatórias. Só faltava agora que os nossos craques, esplêndidos craques como Vizinho, Ademir, Danilo, Chico, Bauer, Barbosa, entrassem em campo e esmagassem seus adversários. Mas Deus, como afirmou um jornalista inglês, estabelecera que nenhuma árvore crescesse até a altura do céu, nem mesmo a maravilhosa árvore áurea e verde do futebol do Brasil. E ganhou o Uruguai. Esse foi o episódio, para mim, mais dramático da Copa, mais traumatizante, mais chocante. É muito difícil escrever. Houve muito choro, nós ficamos completamente, vamos dizer, desiludidos. Naquela época o Vasco deu 11 jogadores para a seleção. O time do Vasco não podia sair, porque a única palavra que a gente escutava era o Bidulho, pois isso. Bem, o termo da partida Brasil-Uruguai, se eu não tivesse feito um contrato com o Bangu, talvez se eu estivesse no Flamengo, eu tivesse parado de jogar. Isso foi uma tragédia, né, na minha carreira. Não só para mim, eu quero crer, como para todos os jogadores que participaram da seleção, né. Inclusive, foi pensamento meu na época, abandonar o futebol, né. O monumental palco da tragédia, o estádio municipal, o gigante do derby, como era chamado na época, não viu a festa para que fora construído num prazo considerado impossível. As obras começaram exatamente 1 ano, 10 meses e 27 dias antes da data de inauguração. Neste curtíssimo espaço de tempo, cerca de 1.500 operários transformaram 500 mil sacos de cimento e milhares de toneladas de ferro e areia no que seria definido pelo jornalista Billy Meisel como não somente o maior estádio, mas, acima de tudo, o mais belo, a construção de beleza mais surpreendente de sua natureza no mundo.
portentoso foi inaugurado pelo presidente Dutra e antes da grande catástrofe viveu 5 dias de glória e festa, pois foi com festa que a 4ª Copa do Mundo começou no dia 24 de junho de 1950. Quase 80 mil pessoas assistiram o primeiro jogo do Brasil contra o México. Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira. Vamos fazer conversa no nosso coração, vamos torcer para o Brasil ser campeão. O nosso imbatível Screte entrou no gramado do derby com Barbosa, Augusto e Juvenal, Eli, Danilo e Bigode, Maneca, Ademir, Baltazar, Jair e Friaça. Os 11, 7 eram jogadores do Vasco, o incrível expresso da vitória. E o técnico, Flávio Costa, também pertencia ao Vasco. No campeonato mundial, salve a nossa bandeira, verde, ouro e anil, Brasil, Brasil, Brasil. Bem, o primeiro jogo da Copa do Mundo de 50, a expectativa era muito boa por parte da inauguração. Mas, ao mesmo tempo, havia um certo receio do próprio estádio do Maracanã não suportar, porque ele foi feito de imediato. E estreamos na Copa, o estádio ainda tinha dano de madeira, não estava totalmente pronto. E aquilo nos assustou. Os torcedores que pagaram 30 cruzeiros por uma arquibancada, 3 centavos em moeda atual, não se arrependeram. Brasil 4, México 0, com 2 gols de Ademir, um de Jair e outro de Baltazar. A narração do segundo e do terceiro gol é de Pedro Luiz, então locutor da Rádio Pan-Americana. Vai pra meia lua, driblou mais um, passou, chega para Jair, Ademir, chutou, gol! Coisas começavam bem. Entra, meu amor. Diz que o pecado e crime em Copacabana denunciavam o Jornal do Rio, enquanto o povo comemorava com incontrolável otimismo a vitória da seleção contra os mexicanos no primeiro jogo da Copa. Os filmes da época não mostram uma Copacabana tão assustadora como tentava provar o jornal. Ao contrário, Copacabana parecia ingênua. Como ingênuo parecia o prefeito Mendes de Moraes ao declarar que havia construído um estádio pequeno demais, o Maracanã. Afinal, ao primeiro jogo compareceram 80 mil pessoas, menos da metade do que o estádio poderia receber. Mas a expectativa era de que muito mais gente fosse ao Colosso do Derby à medida em que as vitórias fossem se sucedendo. Até mesmo um esquema especial de bondes foi planejado para que todos chegassem facilmente ao estádio numa época em que o trânsito fluía fácil nas ruas do Rio. Mas entre 24 de junho e o dia 28, a capital do futebol mudou-se do Rio para São Paulo. Nosso segundo jogo na Copa contra a fraca seleção da Suíça, que na primeira rodada havia sido derrotada por 3-0 pelos jugoslavos, seria no estádio do Pacaembu. Todos esperavam mais uma vitória fácil da nossa seleção, apesar das muitas modificações feitas no time pelo técnico Flávio Costa. A linha média mudou toda, saindo os cariocas Eli, Danilo e Bigode, e entrando os paulistas Bauer, Rui e Noronha. Na linha, Maneca foi deslocado da ponta para a meia-direita, Ademir da meia-direita para a esquerda, Alfredo entrou na ponta direita e Jair ficou de fora. Era quase um outro time e Flávio Costa pagaria caro por sua decisão. Por que você mexeu no time? Mexi porque
dentro dos jogadores que estavam inscritos, havia uma série deles que não tinham condições de jogar, tinham se machucado no jogo de estreia. Então não pôde jogar Chico, não pôde jogar Zizinho e não pôde jogar Jair. E eu teria que improvisar uma linha com os jogadores que eu dispunha. Brasil e Suíça foi um jogo que nós jogamos contra uma retranca. Era o famoso ferrolho suíço. Eles jogavam com 9 dentro da defesa, dentro do campo deles. Dominamos o jogo todo, mas para empatar foi sacrifício. O jogo começou e o clima de euforia seria justificado logo aos 3 minutos do primeiro tempo com um gol de Alfredo estreando na Copa. Depois, a primeira surpresa. Aproveitando uma falha de Juvenal, o ponta esquerda suíço, Paton, empatava o jogo. Aos 32 minutos, Baltazar de cabeça colocava de novo o Brasil na frente. Não havia dúvida. Ganharíamos mais uma. Acontece que estamos realmente caindo num jogo difícil. A torcida de São Paulo muito presente, trazendo insegurança para os jogadores. E realmente no final do jogo, num lamentável erro da nossa defesa, o único jogador do ataque suíço com capacidade, que era o extremo esquerdo, fugiu e fez um gol, já quase não dando mais tempo para que nós melhorássemos o resultado. Valeu, Augusto. Entra na área, gol! Gol da Suíça! Gol da Suíça, Paton! Gol da Suíça! No dia seguinte, os jornais não perdoaram Flávio Costa e a seleção, responsabilizando a todos pelo embaralhamento dos que defendiam e pelo atabalhoamento dos que atacavam. A zebra andou solta. A seleção da Inglaterra, os reis do futebol, perdia em Belo Horizonte para a medíocre seleção dos Estados Unidos por 1-0.